Fala, Exec no Brasil. Meu nome é Pedro Gonçalves, eu sou VP de vida da Exec Belo Horizonte e NST Specialist Consideration Evolution. E aí, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como vender seu produto, no caso de EV, né? E aí, da forma mais adequada. Show? Beleza. Então, basicamente, a gente vai discutir um pouquinho sobre vendas, perguntas-chave e outros pontos relevantes no processo de consultoria e até alinhamento sobre o produto e informações básicas fundamentais também. Bom, primeiro falando um pouquinho sobre como vender GV, ou seja, como passar a mensagem do produto na hora da venda, a gente traz dois pontos fundamentais, que são passar a proposta de valor correta, então nesse momento alinhando com o EP sobre o entendimento que ele tem de intercâmbio voluntário, mostrar a relevância da experiência para esse possível EP e também ter em vista seu contexto em relação a si próprio, com foco no desenvolvimento pessoal, e em relação ao mundo, com foco no impacto social, que seriam os dois pontos da proposta de valor do produto. E aí muita gente não entende a proposta de valor e questiona, por exemplo, mas eu vou pagar para ser voluntário? E aí é nesse alinhamento que a gente vai quebrar esse tipo de questão e vai mostrar a nossa proposta de valor. É uma das ferramentas que a gente pode usar nesse processo para identificar a necessidade do EP e fazer a triagem dos leads que estão realmente interessados e alinhados à proposta de valor é o Spin Selling. Ele consiste em 4 etapas, sendo elas situação, problema, implicação e necessidade. Aí na situação a gente basicamente quer entender a situação do EP, então a gente já sabe quem ele é e de onde ele vem através da inscrição dele na nossa plataforma, e aí nesse momento a gente quer entender por que aquela pessoa está ali. Então entender o contexto do porquê ela se aplicou, se ela conhece a exec, sabe do processo. Aí a gente vai para o problema, para investigar o que a pessoa quer realmente fazer e para entender por que ela quer fazer o intercâmbio. Se ela já sabe, por exemplo, para onde que ela quer ir, o tipo de projeto que ela quer fazer, e então nesse momento a gente passa a entender o porquê dela. Então, por exemplo, um porquê pode ser querer melhorar o inglês. E aí o terceiro ponto é a implicação. Então, nesse momento, você vai mostrar o que acontece se ela faz ou não o intercâmbio. Por exemplo, aqui você pode fazer o EP entender que inglês é importante para o mercado de trabalho e que ele precisa entender isso para que ele chegue à necessidade de desenvolver esse ponto. E aí a necessidade ela será a verificação da validade do que propomos. Então, nesse ponto, a gente traz que a validade, por exemplo, que o EP, se ele acha que realmente vai atingir o objetivo de melhorar o inglês, e aí, a partir desse projeto, por exemplo, um projeto de dar aulas de inglês. E aí existem também algumas informações básicas que todos os EPs eles devem saber, e isso também faz com que a venda ela seja efetivada e tenha resultados mais positivos durante toda a experiência do consumidor. Então ele tem que entender todo o processo, seja em relação ao Customer Flow, saber também que ele vai passar por um processo de consultoria, vai se aplicar em vagas, talvez ele vai precisar de entrevistas com escritórios de destino, por exemplo. E aí nesse momento é muito importante também alinhar sobre o momento de pagamento e o que é necessário. Então, já também trazendo a ideia de que é um processo rápido, que exige tanto senso de urgência quanto disponibilidade financeira para o pagamento da taxa. E aí é bom também falar que a gente tem outras pessoas envolvidas no processo e que com isso pode ser que ele tenha mais de um consultor durante a venda e também durante a experiência. E aí também trazer outros detalhes relevantes sobre o processo. E aí também a gente pode falar sobre os benefícios da oportunidade, então, seja em relação à acomodação, que ele pode ficar em host family, casa de trainees, hostel, ou então também sobre o fato de ter ou não gasto com acomodação, e aí também envolve a questão de ter que pagar ou não e quanto pagar de TNFI, e aí também explicar esse pagamento de taxa. Falar sobre alimentação, que ela pode ser provida pela ONG ou não, e também que ela pode ser provida pelo host ou não, e também até mesmo a forma como essa alimentação ela é fornecida, que não necessariamente vai seguir os padrões que estamos acostumados no Brasil, e que isso vai estar de acordo com o país destino. Um terceiro ponto também que é muito relevante em ser comentado nesse momento são os custos mínimos que ele vai ter. Então, seja desde os gastos com as taxas administrativas, tanto da Exec Home quanto da Exec Host, como também os gastos que ele vai ter com passagem, seguro de vida, que ele vai ter gastos com transporte no local, alimentação e outros gastos, como, por exemplo, gastos de documentação e, às vezes, excesso de bagagem. Aí, em relação aos projetos também, a gente gosta muito de pensar tanto em projetos, na verdade, quanto em países, e aí você tem que entender o que o IP está buscando nesses dois casos e como você pode oferecer isso para ele. Então é muito importante alinhar, por exemplo, o quanto ele está disposto a gastar, para onde que ele tem interesse de ir, o que ele quer realmente fazer durante essa experiência, e aí isso vai te dar um rumo para que você consiga casar o que ele quer com as oportunidades que você tem.
Então, a gente consegue fazer isso tanto em questão de países quanto em questão de SDGs. E aí também entender o que ele quer vai te ajudar na quebra de skills e alinhar ele para a direção de uma consultoria efetiva. E aí algumas dicas interessantes também em relação a isso são tanto conhecer os países e projetos que você está vendendo, alinhar com as cooperações o melhor discurso de venda, e também isso vai te dar muito mais propriedade e argumentos na hora da venda, fazendo com que seu app ele tenha muito mais confiança no que você está falando e que ele realmente tenha em mãos a vaga ideal para o que ele busca. E aí assim vocês consigam chegar juntos numa boa experiência de venda e realização. E aí, para garantir uma boa realização em um completed, a gente traz muita ideia do que já foi falado, então, tanto de citar os benefícios da oportunidade, falar dos custos mínimos e até mesmo falar dos next steps, então, envolvendo preparation, experience e post-experience. E aí vale sempre a pena frisar também os mínimos do produto, então envolvendo questões de duração, que não é remunerado, mais uma vez falando de acomodação, que é muito relevante, e também falar sobre onde e como o projeto acontece. Basicamente era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, e aí eu vou deixar uma task final, que é montar o seu escopo de consultoria a partir das perguntas-chave apresentadas no Spin Selling. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou super disponível para ajudar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam fazer muitas experiências de qualidade e que vocês tenham ótimos resultados. Valeu, galera, falou!